E aí galera, tudo bem? Sou Arthur Fabrício, estou aqui hoje na Sigma One, sou da Microsoft, para quem não me conhece, trabalho com desenvolvimento de mercado de Teams Rooms aqui na Latinoamérica e hoje nosso intuito é bater um papo aqui sobre Teams Rooms, né, desmistificar algumas dúvidas, trazer um pouco de conteúdo, falar um pouco sobre um pouco mais do produto, né? Vamos tentar aprofundar aí. Espero que seja muito útil para vocês esse conteúdo e bora lá, vamos pro desafio, vamos bater um papo aqui hoje. Fala aí pra gente um pouquinho, pra gente entender qual é a diferença entre o Microsoft Teams e o Microsoft Teams Rooms. Fala pra gente um pouco dessa diferença. Muito bom, sim, muito boa pergunta, né? Parece simples, mas o Teams é a plataforma, né? O Teams é o core da nossa solução, é a nossa ferramenta do dia a dia, é ele que ajuda a gente a resolver problemas, é ele que hoje em dia detém toda a nossa comunicação corporativa, né? Então, hoje a gente tem dentro dele chat, a gente tem as reuniões que são geradas ali, então toda a inteligência de plataforma de comunicação hoje está no Teams. As Teams Rooms são dispositivos, né? São hardwares ali específicos para trabalhar em sala de reunião e eles se registram nessa plataforma que é o Teams. Então, hoje, quando a gente fala de hardware nativo, Teams, a gente está falando das Teams Rooms, nesse contexto de vídeo, e essa é a principal diferença. Um é componente, o outro é a plataforma em si. Legal. E vamos se aprofundar um pouco, assim, agora só no Teams Rooms, porque é a ideia, é a pegada do vídeo. Sim. Fala pra gente mais, se aprofunda mais nesse assunto aí de Teams Rooms. As Teams Rooms são equipamentos para sala de reunião. Então, basicamente, se a gente for olhar para videoconferência, elas são os endpoints de vídeo nativos para a plataforma Teams. Então, a função delas é permitir que os usuários participem de videoconferência. O que é válido dizer que, assim, embora, né, o conceito seja simples e já até bastante antigo, videoconferência não é algo novo, elas têm muita inteligência embarcada. Então, esses produtos melhoram a experiência do usuário quando eles estão chegando numa sala, né? Antigamente a gente tinha que buscar, eu já digo antigamente, pode ser o cenário de algumas empresas ainda hoje, né? Mas eu me permito dizer que antigamente a gente precisava de um controle remoto, a gente precisava procurar talvez alguém para auxiliar o início de uma reunião, ou a gente precisava plugar um dispositivo a um computador. Hoje, com as Teams Rooms, a gente tem uma experiência unificada e a gente tem muita facilidade. Exemplo, se eu tenho uma reunião agendada numa sala, num controlador como esse que está aqui do meu lado, por exemplo, esse aqui da Lenovo, por sinal muito bonito, eu consigo, com um único clique, ingressar na minha reunião. Ou seja, se ela é uma reunião agendada, eu tenho um único botão a apertar no momento que eu quero participar de uma reunião com outros participantes remotos. Além disso, a gente tem nesses dispositivos diversos recursos de inteligência artificial. Então a gente tem neles, né, recursos de compartilhamento de conteúdo nativo, sem fio, né? A gente tem a possibilidade de também utilizar o cabo, como a gente fazia da forma tradicional, para compartilhar um conteúdo. A gente tem recursos, né, que identificam a proximidade de um cliente no Microsoft Teams e permite, né, sugere que esse dispositivo use a sala como um recurso audiovisual para a reunião. São milhares de features, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, sobre inteligência, mas resumindo aqui para vocês, as Teams Rooms são dispositivos nativos que fazem reunião de vídeo na plataforma Microsoft Teams e fornecem para os usuários diversas facilidades de uso, muito diferente da experiência que a gente tem com dispositivos USB, onde a gente tem que trazer para a sala de reunião um computador pessoal, plugar um cabo, para só depois iniciar uma chamada de vídeo. Fala pra gente também, porque assim, a galera ela acha que a Microsoft é muito complicada, né, em vários aspectos, assim, principalmente quando a gente fala de setup, né. No caso do Teams Rooms, como é que a galera consegue a licença, no caso, né, produto licenciado, não sei. Sim. Eu não posso discordar 100% da tua colocação. A gente não é uma empresa simples, mas deixa eu fazer aqui um ponto que a gente tem muito produto, a gente tem muita solução. Mas no caso das Teams Rooms, o que a gente decidiu foi simplificar a vida, né, dos nossos clientes. Inclusive,
com algo inédito, né? Pelo menos eu nunca vi na Microsoft para produtos corporativos. A gente tem um licenciamento para Teams Room gratuito. Então, senhor cliente, senhor parceiro que está assistindo esse vídeo hoje, explore essa solução, né? Assim, a gente tem um licenciamento gratuito à disposição, que é o Teams Rooms Basic, e nós temos um segundo Part Number, que cobre toda a nossa solução em termos de adicionar inteligência artificial, contexto, permitir, né, compartilhamento inteligente de conteúdo por câmeras de captura inteligente de conteúdo, reconhecimento facial, etc., que é o Teams Rooms Pro, e ainda por cima ele tem ali um portal de gerenciamento dedicado às salas de reunião. Então, para resumir, para ficar fácil, Teams Rooms hoje é um produto super simples para licenciamento, né, indo na contramão da pergunta. Nós temos 2 SKUs disponíveis, 2 Part Numbers disponíveis, 2 versões de produtos disponíveis, para ficar bem claro. Um é um licenciamento gratuito, que é o Teams Rooms Basic, e o único licenciamento pago da solução se chama Teams Rooms Pro. Cara, me diz uma coisa que eu fico muito intrigado quando tu fala SKU. O que é SKU? O que é SKU? O SKU é uma nomenclatura, né, que a gente utiliza, eu não vou lembrar o acrônimo agora, mas é o equivalente a um part number, a um código de produto, né, que equivale a algum licenciamento aqui da Microsoft. É um termo comum do nosso mercado, mas eu entendo, né? A gente realmente é complicado até. Não, tranquilo, sem problemas. Vamos lá, voltando aqui para o nosso bate-papo, continuando em licença, tá? Não dá para usar a licença de usuário nesses equipamentos? Tem algum licenciamento específico para esse equipamento? Maravilha, essa pergunta é muito boa, porque a gente responde isso todos os dias, né? Até pouco tempo atrás, a gente permitia que as salas de reunião se registrassem ali, os dispositivos Teams Room se registrassem com uma licença de usuário. A gente mudou isso a partir de setembro de 2022. A gente criou um licenciamento específico para salas, né? E, por definição, isso deixa a vida mais simples até de quem vai contratar um licenciamento pela primeira vez. Então, se eu estou falando de sala de reunião, vou utilizar uma licença de dispositivo, que é uma licença específica de sala de reunião. Se eu estou falando de usuário, obviamente, o mais simples, né, que utilize um pacote de licenciamento de usuário. Aí, possivelmente, a próxima pergunta seria, nossa, mas por quê? Eu tenho até um licenciamento sobrando aqui, eu poderia aproveitar. Pois é, mas no contexto de salas, a gente está falando de um dispositivo que fica ali à disposição de qualquer usuário dentro da organização. Então, é um dispositivo não assistido, e o melhor cenário, até para prevenir incidentes de segurança da informação, é que esse dispositivo não tenha acesso a outras informações da companhia que não seja o convite de reunião. Então, assim, a gente pensa em solução olhando para o contexto todo. Então, hoje, a gente realmente inibiu o uso de licença de usuário para salas, para garantir que cada identidade tenha simplesmente os acessos e funções para o qual é designado. Muito bom. E, cara, é certo falar produto homologado pela Microsoft? Muito boa pergunta, assim. Tem diferença na terminologia, né, mas até deixando um ponto educativo aqui para o mercado, o que a Microsoft faz é certificar produtos para trabalharem com a nossa plataforma. Isso é feito de uma forma muito isenta por parte da Microsoft, porque existem laboratórios que fazem esses testes, que conduzem esses testes para a gente. Isso deixa o processo muito mais confiável para quem está certificando um hardware, e para os nossos clientes, né, isso garante que todo mundo que é testado contra a nossa plataforma, né, todos os fabricantes que certificam soluções, que eles vão passar ali pelos mesmos critérios de avaliação. Então, o termo correto para isso seria certificação de dispositivos e não homologação. Ok, tirou a dúvida aí. Olha, não é para falar mais homologado, pelo amor de Deus. Senão alguém tem um derrame. Vamos lá. Microsoft Teams Room, cara, como é que esse produto tá ligado à inteligência artificial? Inteligência artificial e Teams Rooms, hoje, elas
fazem sim parte do mesmo contexto. Eu costumo mencionar um exemplo de problemas de comunicação que a gente tem hoje, por exemplo, usando o nosso smartphone. Se a gente fizer uma ligação para alguém e essa comunicação estiver ali cortada, se eu tiver com problema de sinal, etc., eu não vou mandar para o receptor dados de qualidade, né? Então, se eu transformar essa voz em texto, eu vou identificar algumas lacunas ali que foram os momentos em que essa comunicação se perdeu. Então, hoje que eu digo que as Teams Rooms são aliadas para que a gente receba, né, e a gente consiga registrar informações de qualidade de uma reunião. Quando a gente fala de reuniões acontecendo no Microsoft Teams, a gente tem hoje a capacidade de fazer recapitulação dessas reuniões, transcrever o que está sendo dito. Então, se o device entregar informação de qualidade, melhor vai ser o meu retorno quando, com inteligência artificial, eu tentar extrair dados dessa chamada que foi ali transcrita ou gravada. Então, hoje o device certificado exerce um papel muito crítico, né, na construção da base de dados que será consumida com o uso de inteligência artificial. Agora, as últimas perguntas, eu prometo que eu te libero. Vamos lá. O que dá BO nos projetos? Olha, tem vários casos de insucesso. E acho que se dá principalmente pelo fato da gente ter uma cultura de customizar demais, né? As empresas hoje, muitas enfrentam dificuldades quando elas recebem um dispositivo como esse da Lenovo, que já vem instalado de fábrica com uma solução certificada pelos dois fabricantes, e ainda assim, né, para atender uma política específica ou para qualquer necessidade de negócio, as empresas tentam customizar essa imagem, colocam ali uma própria imagem de software, etc. E no momento do suporte, obviamente, né, como não é um software reconhecido, não é o esperado a estar naquela plataforma, esse cliente acaba ficando sem suporte. Então eu vejo isso quando a gente fala de dispositivos Teams Rooms baseados em Windows como um dos principais problemas que a gente enfrenta. Aí a gente pode falar de vários outros, né? Assim, a qualidade de rede afeta a comunicação por vídeo, a falta de dimensionamento correto de microfones, utilização de câmera que não é adequada para o tipo de ambiente e principalmente não prestar atenção na necessidade das pessoas dentro da organização. É muito comum, principalmente quando o projeto é comprado ali pela área de tecnologia, que a gente não leva em consideração questões como cultura organizacional, como a forma como as pessoas se reúnem, o que elas esperam durante as reuniões e que recursos elas precisam para participar. Além disso, falta de treinamento de usuário, falta de compartilhar conhecimento, falta de treinar os colaboradores, não que seja difícil, mas às vezes a gente inventa formas mais difíceis de usar a facilidade de tecnologia e isso dificulta e causa problema em vários projetos que a gente vê por aí. Eita! E uma pergunta que não sei se isso vai te deixar um pouco engasgado, mas vamos lá. O que tu acha, cara, de usar webcam nas salas de reuniões? Pô, é de brincadeira, né? Bom, isso é uma prática muito comum. Mais comum do que a gente gostaria que fosse. É sério? E o que a gente tem feito hoje, né, é orientar, a gente tem tentado dizer que esse barato sai caro, né? Esse é um termo que a gente usa muito aqui e é o que mais cabe nessa situação, porque normalmente o tempo que se perde para começar uma reunião quando a gente tem um device como esse disponível numa sala é gigantesco. Tive um exemplo recente, a gente visitou um cliente que precisava incluir pessoas que estavam trabalhando remoto numa reunião e só para começar aquele meeting nós gastamos 15 minutos. 15 minutos para começar uma reunião. Isso não é nem de longe algo aceitável para a nossa realidade. Assim. Eu costumo ter 2 reuniões em paralelo. Se eu perder 15 para começar a primeira, eu atrasei todo o meu dia. Então, o que muitas pessoas deixam de fazer hoje é calcular o ROI também pensando nos custos indiretos de uma solução ruim para uma sala, né? Então,
A gente tem estratégias na Microsoft, inclusive, para soluções BIOD, mas elas não se aplicam às salas de reunião, elas não vão trazer a eficiência para o dia a dia que a gente espera num cenário onde a gente tem 3 vezes mais reuniões que a gente tinha, por exemplo, até o período pré-pandemia, né? Então não é um cenário aceitável. Eu, particularmente, não recomendo e não vejo com bons olhos esse tipo de solução para a sala de reunião. É porque a gente tem muitas câmeras fodas aí no mercado, né? Muitos Fabricantes maravilhosos. Muitas e com valor agregado tremendo, né? A gente tem um portfólio de dispositivos certificados imenso. A gente tem soluções hoje para todos os bolsos, todos os orçamentos. Então, o crime não compensa. E assim, pra gente fechar esse vídeo, como é que a Revenda ela pode se capacitar assim, com a Microsoft, né? Enfim, com o que a Microsoft tem? Legal. A gente tem alguns recursos de capacitação, né? Inclusive meu LinkedIn é um deles. Eu posto diversas coisas ali, artigos, conteúdos, para colaborar de uma forma, né, mais neutra ali com a comunidade. E a Microsoft tem vários recursos de capacitação. A gente tem recursos que são mais específicos para certificação, então você da área técnica quer se capacitar, a gente tem diversos recursos no nosso site para que isso aconteça. Para você que é um parceiro de soluções de alguns fabricantes de hardware certificado, se você é um revendedor que trabalha aqui com a Sigma, vocês têm acesso a um portal chamado Expert Zone. É uma ferramenta de capacitação gratuita criada pela Microsoft e lá dentro a gente tem diversos conteúdos, inclusive um treinamento completo de Teams Rooms, tanto para o nosso discurso comercial quanto recursos de capacitação técnica. Além disso, a gente tem muitas parcerias, né? Então hoje a Microsoft tem uma formação específica de Teams Rooms que está disponível na plataforma de treinamentos da Avixa, né? Para quem não conhece, a Avixa é a organização que lidera a Infocom e outras feiras de áudio e vídeo que existem ao redor do mundo, e eles também fazem toda a parte de normalização nesse cenário de áudio e vídeo, né? Além de formação de profissionais. Então, para quem é desse mercado, já escutou falar das formações CTS, CTSD, entre outras. Então, lá na Avixa, a gente também tem esse treinamento específico de Teams Rooms. Para quem já é profissional de áudio e vídeo aí, vale muito a pena. É um treinamento gratuito também, porém, conta horas aí para quem está pleiteando certificações da própria Avixa. Então, recomendo conferir lá esse tipo de recurso. Eu vou deixar esses links todos disponíveis aqui nesse vídeo, né, na descrição desse vídeo, no LinkedIn, no YouTube também. E vocês fiquem à vontade para consumir esse recurso e, obviamente, a gente vai disponibilizar também a URL do meu perfil no LinkedIn. E vocês podem também entrar em contato direto ou aqui com o pessoal da própria Sigma One, certo? Bom, pessoal, muito legal essa experiência de compartilhar, né, informações com a comunidade de uma forma até um pouco mais descontraída do que a gente está acostumado a fazer. Curtam esse vídeo, compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem e consumam os nossos conteúdos, né? Eu às vezes faço algumas indicações do meu perfil do LinkedIn, o pessoal acha que isso é só para fazer marketing, mas não é. É uma forma de se atualizar, a gente está sempre tentando compartilhar conteúdo. Então, usem as nossas redes sociais e vamos que vamos.